Mais uma hora? Você já aguenta? Então tá bom. Vou contar uma história para vocês, que agora é a saideira. É a última. Aquela era a penúltima, tá? A receita era a penúltima. Em 2016, até 2016, eu não tinha esse programa. Ou seja, de 98 até 2016, eu só terminava aqui, com as receitas. Aí eu fiz uma viagem de Catamarca. Lá em Catamarca, um rapaz, ele, no corredor da saída da igreja, ele disse assim: o teu seminário é muito bom, só que é como que falta um fechamento. É muita informação. Eu viajei para casa a uns 1.200 quilômetros mais ou menos, conversando com Deus. Aproveitei muita viagem para conversar com Deus. Aí conversando com Deus, eu disse: Senhor, eu tenho que diminuir a quantidade do programa nas partes que tem, nessas 5 partes, mas fazer um fechamento melhor. Um fechamento que pudesse levar todas as pessoas que participaram do seminário a uma decisão. Por quê? Eu não quero mais cozinhar, eu disse. Eu não quero mais cozinhar, eu não quero mais fazer culinária. Eu cansei de culinária. Mais de 20 anos fazendo culinária e não estou vendo nenhuma transformação. É igual Jesus. Depois da primeira multiplicação, muitos seguiam a Jesus pelos pães e pelos peixes. Eu cheguei numa igreja que pela 4ª vez com o mesmo seminário, pensando: puxa vida, nessa igreja deve ter um monte de vegetarianos. Eu perguntei se aquela igreja tinha algum vegetariano, não tinha nenhum. Pela 4ª vez, e um irmão, no meio daquele programa, ele ficou de pé e disse: Paulo, nós estamos cansados já de tanta teoria. Nós queremos algo prático, que tu nos ensine a cozinhar, porque tu não viesse mais aqui para cozinhar. Eu disse para ele, aproveitei que ele estava de pé, eu disse para ele: meu irmão, é a 4ª vez que eu venho aqui com o mesmo programa. Já mudasse alguma coisa na tua casa? Automaticamente ele foi sentando e se escondeu por trás das pessoas. De vergonha. Eu disse: não me peça para vir cozinhar só para te comer. E a cruz na tua casa faz sair da tua vida normal. Então eu estou fazendo igual a Jesus. Estão me seguindo pelos pães e pelos peixes. Eu vou, cozinho, come, toma, vai embora e a vida segue normal. Eu não quero mais, Senhor, eu não quero mais isso. Eu comecei a reclamar para Deus: eu não quero mais isso. Eu não vou mais fazer culinária. Não vou ensinar mais ninguém a cozinhar. E é mais hoje. Se era no ano de 93, não tinha páginas de internet, não existia nada disso, as pessoas precisavam alguém orientando. Mas hoje em dia você entra na internet, tem um monte de páginas ensinando a fazer receita. O que as pessoas não sabem é como mudar. O que as pessoas não sabem é que a alimentação é adoração. Elas não sabem disso. Que de trás de um bom pão, como dizia mais, existe muita religião. Olha só que palavra: de trás de um bom pão tem muita religião. Que a alimentação é espiritualidade, que Deus deixou para cuidar da faculdade física, mental e espiritual. E aí eu disse: Senhor, cansei. Quando eu terminei de falar, por isso eu digo: nunca fale só você. Deus deu silêncio, mas no silêncio fica pensando: Senhor, fala comigo, Senhor, fala comigo, fala comigo. Eu comecei a falar, chorar, expressar tudo aquilo que o rapaz falou, porque lá terminamos, eu e um amigo meu, só cozinhar, nós dois sozinhos, nos matávamos na cozinha, todo mundo comia, todo mundo enchia de estômago, ia para casa e a vida seguia normal. Eu queria alguém que impactasse. E aí Deus começou a falar comigo. E começou a colocar a finalização do teu seminário. A partir de agora, é do que lado você está. Vai levar cada pessoa que está ali a uma decisão. O Espírito Santo, tu vai embora, depois o Espírito Santo sai. Porque nenhuma delas que está ali vai esquecer mais do programa nunca na vida. Nunca. E o programa é assim. E Deus começou a colocar na minha mente todas as citações que eu tinha que colocar naquele programa. Todas. E eu não conhecia muitas dessas citações. Eu tive que buscar o livro, investigar na internet e atrás dessa citação, porque vinha na minha mente: tu vai falar sobre isso, tu vai falar sobre isso, tu vai falar sobre isso, tu vai falar sobre isso. E aí fui amado e
Mais de 800 quilômetros foi a mais desse programa de grau que vocês estão. Todos os outros eu armei os meus conhecimentos. Até aqui eu armei os meus conhecimentos. Algumas coisas que eram mais, algumas coisas da Bíblia, mas muito o profissionalismo de um ex-confeiteiro que se transformou em vegetariano. Só que a partir daqui já não entra mais a minha profissão, já não entra mais os meus conhecimentos, e sim tudo que Deus me deu para que você um dia, hoje, amanhã, ou semana que vem, tome uma decisão. Como eu falei, cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem a sua história. E você, a partir de hoje, vai começar, ou pode começar, uma nova história na sua vida. Amém. Assim como eu tive um dia de dizer, hoje termina o Paulo de antes e começa um Paulo novo, você um dia pode dizer, pode ser hoje, pode ser amanhã, pode ser semana que vem, pode ser o ano que vem, mas o Espírito Santo vai trabalhar com você até transformar. Porque cabe a cada homem e a cada mulher mudar os seus defeitos de caráter. E Ele quer mudar paulatinamente os nossos defeitos de caráter. E através da alimentação, isso é muito profundo. Volto a dizer, de trás de um bom pão tem muita religião. Através da alimentação existe muita religião. Muito. E nós podemos expressar através de uma religião, através de um bom pão, ou através de um alimento, nós podemos expressar para as pessoas, sem abrir a nossa boca, que somos a imagem e semelhança de Cristo. Muitas pessoas. Minha esposa ela não tem a mesma dinâmica minha de pregar, de eloquência, de falar, só que ela faz cada alimento, ela inventa cada coisa gostosa. Ela fez uma salsicha de nozes brilhante, então agora eu estou ajudando ela. Aí eu comecei a dizer assim, tu vai chegar a 1000 seguidores. Ela disse, como assim vai chegar a 1000 seguidores? Eu vou te mandar, tu faz a receita, manda para mim, eu coloco no stories, mando todo mundo seguir para pegar a receita. Está todo mundo seguindo ela para pegar a receita, já passou de 1000 seguidores. Ela está toda feliz da vida. Eu assim, olha, eu estou ficando conhecida. Aí ela diz assim, ó, as tuas velhas estão me seguindo. Você esquece que tem novinha também. Então é muito bacana toda essa alegria, né, que a gente pode transmitir através de um ensinamento e que as coisas fiquem gostosas, não fanáticas, extremistas, que apontando o dedo, querendo transformar todo mundo. Quando tu transformou, quer que todo mundo transforme. Não é assim. Tem que ter muita paciência com as pessoas, como eu tive com ela. Né? Então, você também deve fazer isso. Tenha paciência com quem está do seu lado, decidiu fazer dieta crua, apoie ou não quer mudar, não quer fazer junto com ela, junto com ele, mas apoie a mudança que ele está querendo fazer, ou que ele está querendo fazer, tá? Mas quando os dois fazem juntos, como o Natan e a Daniela fizeram, é maravilhoso, tá? Então vamos começar o programa de que lado você está. Opa! Aí. Ao final da tarde do 6º dia da criação, quando Deus terminou de fazer o homem e a mulher, Ele desenhou o alimento para os dois. Só que nesse momento, para dar o alimento para o ser humano, Ele teve que formar um curso sobre alimentação, para que Adão e Eva soubessem o que poderiam comer. Porque talvez no coração desses dois meninos que saíram das mãos de Deus recentemente, talvez tivessem muitas dúvidas do que comer, como combinar, porque imagina, se vocês têm dúvidas do que comer, como combinar, o que substituir a carne, né? Você tem muitas dúvidas, pode ter, está começando agora ou não. Imagina duas crianças, né, que saíram da mão do Criador sem nenhum conhecimento. Quanto haverá durado o seminário de saúde que Deus deu para Adão e Eva? Onde está isso na Bíblia? Onde é que está esse seminário? Gênesis, capítulo 1, versículo 29. Tudo que está escrito aí foi o seminário da Adão e Eva. Foi tudo que Adão e Eva escutaram da boca do Criador. Aí está como combinar,
aí está o que eles devem comer, aí está o que eles devem mastigar, aí está o que eles devem fazer, aí está tudo. Na nossa cabeça tem muitas dúvidas, na nossa cabeça tem muitos mitos, tem muitas minhocas, na nossa cabeça tem muitas fantasias, ilusões, ideias, histórias, misticismo, muitas coisas tem na nossa cabeça. E nós vemos uma bagagem de informação muito grande, e cada vez tem mais informação. Só que Adão e Eva não tinham toda essa bagagem, não tinha esse misticismo, não tinha essas histórias, esses mitos, não tinha nada disso. Adão e Eva, a mente deles era bem purinha. Bastou Deus dizer: eis que vos tenho dado toda a erva que dá semente, toda a árvore que dá fruto, e toda a árvore que dá semente será para o vosso mantimento. Quanto durou? 1 minuto? Segundos? Eu imagino agora, fechando os olhos, eu imagino Adão e Eva perguntando, ou dizendo: não, legal, ervas que dão sementes, árvores que dão frutas e árvores que dão sementes. Estamos curiosos, queremos ver tudo isso. Mas vocês entenderam? Sim, entendemos. Ervas que dão semente, árvores que dão frutas e árvores que dão semente. Entendemos? Alguma dúvida? Não. Dúvida de combinação? Não é só comer a erva, a fruta e a semente? Então tá bom. Não tem dúvida em quantos que eu tenho que comer? Não, pai, nós vamos comer até estar saciado, não é assim? Isso mesmo. Não se passe na comida, não coma demais. Quantas vezes vamos comer por dia? Cada vez que tiver fome, deixe passar umas 4, 5 horas e coma outra refeição. E nessa refeição, na segunda, quanto vamos comer? Então essas perguntas que nós vamos gerando, devido a tanta minhoca, tantas dúvidas, tanta informação, eu imagino que na cabeça deles não teve tantas dúvidas. Só que aí entrou o pecado, e Deus disse: olha, filhos, agora tem outra coisa. Agora a terra vai produzir espinhos, a terra vai produzir cardos, a terra vai produzir ervas no campo. Tudo isso é bom para vocês. Vocês vão precisar de remédios, vocês vão precisar de outras frutas, que agora não tem árvore, agora tem abacaxi, que não tem árvore, agora tem morango, que não tem árvore, agora vocês vão ter abóbora, que não tem árvore, agora vão ter giló, agora vocês vão ter macaxeira, que é debaixo da terra, agora vocês vão ter batata, batatinha, vocês vão ter um monte de coisa que não estava no Éden. Tudo isso vai ser remédio para vocês. Como também desfrutem tudo isso. Então eu estou duplicando tudo que eu dei no Éden. Estou dando mais coisas para vocês. Para que vocês, ao comer, ao tomar, ou ao mastigar, ingerir, vocês vão ter mais nutrição e medicina. Só que tem uma coisa, filhos. Não misturem o que eu dei no Éden com o que eu dei fora do Éden. E Ellen White entendeu bem a mensagem e escreveu no livro Conceito da Essência do Bom Viver. Não é bom comer frutas, ou verduras e frutas na mesma refeição. Se a digestão é deficiente, o uso de ambas ocasionará com frequência perturbação, incapacitando para o esforço mental. Melhor é usar as frutas numa refeição e as verduras noutra. Porque as frutas foram criadas no Éden, as verduras foram dadas fora do Éden. Existe uma espiritualidade muito grande nessa mensagem. Não misturar o santo com o profano. As coisas foram dadas na parte de santidade, porque foi dado com a entrada do pecado. E depois tem a parte científica, que está no livro Saúde no Ecru, da doutora Marcia Vidotto, estudo feito pelo Dr. Robert Young, é um médico americano, onde ele diz que quando misturamos frutas que têm fibras curtas com verduras que têm fibras longas, há uma grande fermentação. Aí você diz: mas o tomate não é uma fruta? Não, o tomate é um fruto. Tudo que dá na horta e tem sementinha dentro são frutos. Tudo que dá em árvore são frutas. Os únicos frutos que dá numa árvore, ou o único fruto que dá numa árvore é o abacate, ou o coco que dá numa palmeira. Mas fora dos dois, do abacate e do coco,
tudo que dá em árvore são frutas. Mas na horta, o que tem sementinha dentro é fruto. Tomate, quiabo, jiló, berinjela, abóbora, todos são frutos. E também a melancia e o melão são frutos monofágicos, devem ser comidos sozinhos, sem nada. Sozinho. Mas imagina o jantar de melancia, o jantar de melão, sozinho, nada mais. Mas todos os frutos você pode usar na salada. Todas as frutas em outro momento, em outra refeição. As frutas numa refeição, as verduras em outra. Certo? Ficou bem claro? Não misture. Não coloque manga na salada. Não coloque banana na salada. Tudo que dá em árvores, ou a banana que também é considerada uma fruta, não coloque na salada. Tá? Deu-lhe a casa de Israel o nome de maná. Era como semente de coentro branco de sabor como bolos de mel. Disse também Moisés a Arão: toma um vaso, mete um comer cheio de maná, coloque dentro do Senhor para guardar-se as vossas gerações. E comeram os filhos de Israel maná durante 40 anos. O que significa o maná? A irmã fala no livro Conselho sobre Alimentar. O que significa o maná? Como é que é o nome do livro? O que significa o maná? Regime alimentar. O regime alimentar que Deus escolheu para o povo de Israel durante 40 anos. Eles saíram com milhões de animais do Egito, mas Deus não permitiu que eles comessem alimento de origem animal durante 40 anos. As 12 tribos que estavam ao redor do santuário durante 40 anos comeram maná. Deus escolheu o regime alimentar para eles. Diz Ellen White que naquele momento ali, com a saída do Egito, Deus queria reformar o povo que ia entrar na terra prometida, e o povo não aceitou a reforma. E quem gritou por carne? Está escrito no livro para trás do profeta, no capítulo 25. Quem gritou por carne não foi o povo de Israel. Quando, diz ela, no capítulo 25, quando ela fala sobre o santuário, ela diz: quando o povo saiu do Egito, uma multidão mista acompanhou o povo. Eram egípcios infiltrados, com medo das pragas que possivelmente seguiriam caindo. Então eles infiltraram o povo de Israel e eles influenciaram o povo de Israel para o mal, para o adultério, para a idolatria, e também foi eles que reclamaram: queremos voltar para o Egito, lá era melhor, os melões, as cebolas, os alhos, nós tínhamos de tudo, a carne, quem nos dará carne de comer? E o povo: quem nos dará carne de comer? E Deus disse: Moisés, esse povo rebelde, 3 vezes Deus disse: aparta esse povo, eu vou destruir todo esse povo, vou te fazer uma nação santa. Moisés é uma réplica de Cristo. Senhor, me risca do livro da vida se vai matar esse povo. Perdoa esse povo, Senhor. Daniel, outra réplica de Cristo. Senhor, nas suas orações: nós te ofendemos, Senhor, nós adulteramos, Senhor, nós idolatramos. Que nós, se tu não fez nada, foi o povo que fez. Mas ele se incluía como um Cristo. Nós, Senhor, fizemos tudo errado. E às vezes a gente só dá paulada na igreja, porque os irmãos estão errados, porque fulano está errado, porque o outro está errado. E quando oramos pela igreja, dizer: Senhor, perdoa-nos, nós estamos errados, nós estamos fazendo muito mal. Quando que a gente vai fazer isso? Quando seremos um Cristo na vida da igreja, na vida dos irmãos, como Daniel ou como Moisés? Quando a gente vai dizer: Senhor, me risca do livro da vida, se tu não vai levar o Natan como comigo, Senhor? Me risca do livro da vida. Quando vamos dizer isso? Quando vamos ter a capacidade de dizer: Senhor, eu não quero entrar no céu se a igreja de Ponto Novo ou todas as igrejas vizinhas se vão perder, Senhor. Eu não quero ir no céu sem eles. Quando a nossa oração vai ser assim fervorosa? Sabe quando? Quando todos os dias nós clamarmos pelo Espírito Santo.
nós vamos ter a mesma capacidade de Daniel, vamos ter o mesmo fervor de Moisés, de chegar a Deus cara a cara e dizer: Senhor, perdoa-nos, Senhor, perdoa, somos o teu povo, perdoa. E ele vai assim: Moisés, tu és santo, tu caminha comigo, tu és o meu amigo, aparta, Moisés, eu vou destruir esse povo. Senhor, se tu destrói o povo, me entra no livro da vida. E Deus não matou o povo por um homem. Deus pode perdoar uma igreja por uma pessoa. Acaso a mulher de Noé era santa totalmente? Os filhos de Noé eram santos totalmente? As novas de Noé eram santas totalmente? Ou era Noé o amigo de Deus? E Deus salvou uma família por um homem. Zaqueu era um homem pecador, ladrão, mas Jesus, quando entrou naquela casa, aquele homem foi transformado. O que Jesus disse? Hoje a salvação ha entrado nessa casa, porque um filho de Abraão se levantou para sentir o que realmente ele tinha, que era pecado. Ele se mostrou como um pecador. E Abraão, quando quis defender Sodoma e Gomorra, e ele disse: não terá lá 50, não terá 40, não terá 35, não terá 30, não terá 10. O que é que Deus disse? Não, nem 10. Porque quantos tinham? Porque ele pensou: está o meu filho, está a mulher, está os filhos dele. Quantos filhos não terá, não haverá tido aí Ló? Quantos filhos? Deveria ter vários, porque ali no mesmo livro, através dos profetas, Ellen White fala que ele tinha vários filhos. Ele foi na casa de cada um falar que Deus ia destruir aquela cidade, e todos eles zombaram e riam de lá. Só as duas filhas solteiras e a mulher saíram, e a mulher ainda olhou para trás e foi uma estátua de sal. Só 3 se salvaram. Então nós temos que aprender a clamar pelo povo de Deus. E aquele maná que está no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 5, aquele gomer de maná estava dentro da arca do pacto. A vara de Arão que enverdeceu, as 2 tábuas da lei e um gomer de maná. As tábuas da lei significam os mandamentos de Deus. A vara de Arão, símbolo da árvore da vida. E aquele gomer de maná, símbolo do regime alimentar que Deus deu ao povo de Israel. Gente, Deus me fez uma coisa muito linda. Da onde que caiu o maná? Do céu cai morte? Ou do céu só cai vida? Do que estava feito o maná então? Do que estava construído o maná? Não, era parecido, mas o que estava constituído? Porque para que um povo não morra durante 40 anos comendo uma só coisa, ele tem que ter vitaminas, minerais, carboidratos e proteínas. Se ele caiu do céu e o alimento que Deus deu para Adão era céu, porque o Éden é céu, é onde nós queremos voltar, novo Éden. E se no céu de Adão, na eternidade de Adão começou ali, Deus deu frutas, cereais oleaginosas, que são alimentos vivos. O que tinha no maná? Os alimentos do Éden. Os mesmos alimentos do Éden. Os mesmos alimentos do Éden. Maná estava constituído dos mesmos alimentos que Deus deu para Adão no Éden. E a Ellen White confirma isso quando ela fala em 1 Escritos, páginas 18, 19 e 20. Quando ela fala dos alimentos que ela viu sobre a mesa do céu. E ela fala das frutas, a quantidade de fruta que ela viu sobre aquela mesa. No céu, fala de muitas frutas, e vamos voltar a ter os mesmos alimentos do Éden. O que nós estamos fazendo aqui hoje, o que nós estamos começando, que estamos sendo impactados, o que estamos sendo transformados, o que queremos para a nossa vida, curar uma diabetes, curar uma doença, curar uma depressão, uma ansiedade, eliminar um mioma, isso nós estamos fazendo
reformando a nossa vida para poder receber o impacto de um reavivamento espiritual. Então nós reformamos a nossa vida tanto na parte física, mental, espiritual, para poder receber o derramamento do Espírito Santo, para poder alcançar, estar firme quando Jesus volta. Então alcançar o céu começa numa reforma, e uma reforma começa com o primeiro passo. Então começa com a alimentação, vem o vestuário, vem a música que eu escuto, tem um monte de coisa. E isso sabe como acontece? Caminhando com Deus. A gente vai caminhando com Deus e a gente vai mudando as coisas aos pouquinhos, a gente vai iluminando, vai tirando uma coisa que come, que gosta muito, que vai mudando em outro lugar, como tira o leite de vaca, começa o leite de castanha, aquele leitinho de coco, e vai gostando, e Deus vai mudando o paladar, e a gente, puxa, antes eu gostava tanto daquilo, agora só o cheiro já me repugna, que coisa interessante, o que está acontecendo comigo? E isso Deus vai mudando. É uma transformação. Algumas pessoas são mais rápidas, outras demoram um pouquinho mais, mas cada um tem seu tempo, e Jesus é tão amoroso que ele respeita o tempo de cada pessoa. Ele vai respeitar o tempo. E ele vai sentir no teu coração o interesse da mudança, então ele vai trabalhar mais em ti, vai trabalhar mais nessa mudança. Ele vai ter respeito com os teus tempos também. Ele vai ter respeito com os teus gostos. Ele tem muito respeito. Jesus é muito carinhoso e ele é muito respeitoso. Ele respeitou Judas. Imagine, Jesus sabia ou não sabia o que Jesus ia fazer? Sabia desde o princípio. Jesus não convidou a Judas para entrar. Ele se autoconvidou. Ele vai falando desse cara dos nações. Ele se autoconvidou e ele só permitiu porque ele queria trabalhar no coração de Judas. E em primeiro lugar, em segundo lugar, ele permitiu, porque se ele não permitisse um cara inteligente, dotado de domínio próprio, dotado de uma razão maravilhosa, um cara que estudou, sabia a arte da contabilidade, se ele não deixasse ele entrar, os pobres pescadores, prostitutas, ou cobradores de impostos, se ele não deixou um cara inteligente de faculdade, quem somos nós para entrar nesse grupo do Filho de Deus? E aí ele disse: eu vou aproveitar para trabalhar no coração dele, mas eu sei o que vai acontecer com Judas. Se ele teve paciência com um cara que ele sabia lá no futuro que não ia ser transformado, que não ia conseguir transformar, quanto mais você que ele sabe que está aí lutando, que está se esforçando para cada vez dar mais do seu melhor. Então tenha paciência com Jesus também. Em 1863, pela primeira vez, foi dado à Igreja Adventista o regime de saúde, os princípios de saúde, a reforma nas faculdades físicas, mentais e espirituais, ou morais. É a mesma coisa. Pela primeira vez, Deus não deu uma alimentação só para a gente ficar esbelto, bonitinho, ou ter bastante força e vigor. Deus deu uma alimentação para que essas três faculdades fossem fortalecidas, porque através dessas três faculdades Deus ia conseguir um povo longevo, um povo de boas obras, um povo voluntário, um povo com bastante vitalidade para chegar a vencer todos os obstáculos da vida, tanto nas áreas físicas. Eu vou ser forte, eu vou ser guerreiro, eu vou nas montanhas, eu vou pregar o Evangelho, eu vou comportar, eu vou levar a mensagem até 90, 100, 110 ou 120 anos. Deus queria isso. Eu fico triste e Deus vai ficar muito triste quando uma pessoa aos 45 anos, como minha mãe ou meus tios ou os parentes que morreram muito cedo, porque não é a vontade de Deus. Nunca é a vontade de Deus uma morte, um acidente, uma morte súbita, uma morte cedo. Nunca é a vontade de Deus. Deus é obrigado a tirar o fôlego de vida antes do tempo. E ele mais disse: muitas pessoas morrem por não ter aprendido a cozinhar bem. Muitas pessoas morrem por não ter dado a chance de Deus mudar e fazer uma reforma de saúde. Muitas pessoas morrem pela sua própria boca, e não é a culpa de Deus. Se pudesse ver 80% das lápidas do cemitério, diria: aqui jaz o seu próprio erro dentro da própria alimentação. A nossa cozinha é um laboratório
Nesse laboratório vai decidir a vida ou a morte dos teus familiares. Quem entra nesse laboratório para cozinhar tem uma responsabilidade muito grande. Então, quem entra nesse laboratório do lar, onde são formados elementos químicos, você cozinha, você coloca arroz, sal e água, você está colocando elementos químicos, H2O, NaCl, você está formando uma fórmula química. Só que essa fórmula química, ela pode decidir a vida ou a morte dos seus familiares. Porque se dentro dessa fórmula química, você está colocando gordura de origem animal, que Deus disse para não consumir, você está colocando certos elementos que Deus disse para não consumir através da serva do Senhor, você está formando veneno para a sua família. Ela fala até do pão, o pão mal cozido, o pão mal fermentado, ela fala que pode trazer morte para a família. Então, dentro desse laboratório, nós podemos dizer se realmente amamos os nossos familiares ou odiamos eles e queremos a morte deles, e às vezes até inocentemente. E a maioria deles é inocentemente. Eu sei que você não tinha culpa até ontem. Você não tinha culpa de estar formando esses venenos dentro da sua própria cozinha, porque você achava que era o melhor. Foi tudo que você aprendeu, foi tudo que você compreendeu. E Jesus, Ele teve paciência e tem paciência. E mesmo que você não mude amanhã, mesmo que você não mude a semana que vem, Jesus seguirá tendo paciência. Ele seguirá colocando na sua mente através do Espírito Santo que você deve mudar para que a sua família tenha mais saúde. E Deus queria também limpar o lóbulo frontal. Lobo frontal ou lóbulo frontal pode ser dito da mesma forma, mas no Brasil se usa mais a palavra, eu coloquei lóbulo, mas a palavra lobo frontal se usa, ou lobo frontal se usa mais dentro da medicina. Lobo frontal é a única parte do nosso cérebro, o cérebro está dividido em 4 partes, 2 laterais, occipital e a parte frontal, e no lobo frontal, dentro dele tem a glândula pineal. 10? Me falta um modelo. Dentro do nosso lobo frontal tem a glândula pineal. Na glândula pineal, diz a ciência que é o que determina a nossa personalidade, o nosso caráter, e também é o lugar onde Deus se comunica com o ser humano. Então Deus quer se comunicar contigo. Se a tua alimentação é péssima, o lobo frontal vai estar sujo e você não vai receber as impressões do Espírito Santo. Então todos os dias nós temos que pensar naquilo que eu estou comendo, definir o que eu estou comendo, para que o nosso lobo frontal seja mais limpo e não embotado, que é uma palavra que a Ellen White usa muito nos seus livros, mente embotada. E o que os alimentos de origem animal causam é isso, embotado na mente. Digo-lhes que o tempo virá logo quando não haverá segurança nos usos dos ovos, de leite, creme ou manteiga por motivo de doenças em animais. Nessa época aí, que eu falei das datas, foi em 1902 que foi publicado esse livro na Testemunho para a Igreja, no volume 7, acho que foi, no volume 7, página 135. Nesse livro tem muito material de saúde que só agora que foi traduzido que nós estamos adquirindo conhecimento dele. Mas tem muito material de saúde que não foi colocado nos livros de saúde recompilados. E nesse livro ela fala de uma época de 1902 que todo mundo tinha vaca, galinha solta, todo mundo dava milho para as galinhas, mandioca para as vacas, cana de açúcar, era muito bem tratado os animais. Só que nessa época ela estava falando para os caras que tinham granjas, todos eles tinham granja, né? Você tinha, eu tinha, todo mundo tinha, e ela estava falando que o tempo virá logo, não é 2023, o tempo virá logo, prepare-se. Tem galinha? Vende as galinhas e começa a plantar alface, beterraba, cenoura, porque dentro de um curto período, tem que virar logo, que não haverá mais segurança no uso de ovos, creme, manteiga. Por quê? Devido à doença em animais. E nessa época não tinha salmonela nas galinhas. Nessa época não tinha vaca louca, não tinha gripe suína, não tinha febre aviária. Nessa época não tinha. Agora tem.
Cada vez mais tem, desde 1930 para cá, aumentou muito. O tempo está próximo. Todas essas três partes aí, elas estão na mesma página 135. O tempo está próximo quando, por causa da iniquidade da raça caída, toda a criação animal vai gemer debaixo de doenças, ou sobre doenças. Olha, lá em cima ela disse que as doenças dos animais, agora ela diz que toda a raça caída vai gemer sobre as doenças. E termina dizendo na página: não há segurança em comer carne de animais mortos. E em pouco tempo o leite das vacas também será excluído da dieta do povo, observador dos mandamentos de Deus. Ou seja, ela fala direto aos adventistas: o leite será excluído. Isso deveria ter acontecido antes de 1930. De 1930 para cá, o povo adventista deveria ter sido totalmente vegetariano, estritamente vegetariano. De 1930 para cá, gente, não era nem assim. Nem pensar em nascer. Descarregou. Não existia nada disso até 1990. Síndrome do pânico, estresse, IDH, todas essas coisas aí não existiam. Em um curto espaço de tempo não será seguro usar qualquer coisa que vem da criação animal. 1902. Em um curto espaço de tempo. Ou seja, já foi muito estudado sobre isso. O tempo terminou entre 1930 e 1940, quando começou o movimento da reforma. Verduras, frutas e cereais devem constituir nosso regime. Nem um grama de carne deve entrar no vosso estômago. Olha só, o mesmo Deus que permitiu comer carne, que trouxe as codornas para o povo de Israel, o mesmo Deus que deu carne para Elias, agora ele diz: nem um grama de carne deve entrar no vosso estômago. Por quê? O comer carne não é natural. Devemos voltar ao desígnio original de Deus ao criar o homem, dieta crua. Olha só. Devemos voltar ao desígnio de Deus ao criar o homem. Ele nem disse depois do pecado, ao criar o homem. Gente, eu tenho uma citação que infelizmente está na parte 9, infelizmente, que a doutora Márcia mandou para mim, e eu fiquei apaixonado, porque eu não sabia que animais falavam sobre dieta crua. Eu não sabia, desconhecia. Porque Deus não vai dar toda a luz de uma vez só para nós. Ele vai dando aos poucos. E nem toda a luz ele vai dar para uma pessoa só. Dá para um pouquinho para outro. Pode ser que o Natan tenha uma luz e Paulo, olha o que eu descobri. Opa, deu para ele, não deu para mim. Mas ele vai complementando a igreja com notícias, boas novas. Boas novas não é só evangelho. Isso tudo é boas novas, porque você receberá aqui nesse fim de semana boas novas, que complementa o cristianismo, que nos aproxima mais de Jesus. Aproximar de Jesus não é só ler a Bíblia. A alimentação aproxima muito de Jesus. Volto a dizer, existe muita religião num bom pão. Olha só. E é um alimento. E a doutora Márcia Piloto mandou a citação para mim, Paulo, Ellen White, de 1873. Não, 1873. Ellen White falou sobre a alimentação crua. Sabe o que ela disse? Gente, é impressionante. A alimentação crua nos leva ao Éden e faz com que o ser humano se aproxime mais de Jesus e peque menos. Olha só, me arrebentou. A alimentação crua nos leva ao Éden, faz nos aproximar mais de Jesus e pecar menos. E, gente, provem. E quem já provou, sabe o que eu estou dizendo. A tua mente fica tão limpa, mas tão limpa, que tu começa a perceber os teus erros e começa a tratar de corrigi-los e começa a pedir força a Deus porque tu não sabe como fazer. E aí o Espírito Santo entra numa ação na tua vida, é tão pessoal, mas tão pessoal, que só provando para poder ver.
E as pessoas que aprovaram, muitas, dezenas, centenas, me ligam e dizem: Paulo, a minha espiritualidade aumentou, cara. O que foi isso? Antes eu não queria saber de ler a Bíblia, lia e não entendia, dizia que não tinha tempo. Hoje eu tenho tanto tempo, falo com Jesus, converso com Jesus, estou ali cozinhando e vem aquela coisa na minha mente: coloca isso, faz assim, e eu faço, e mudou minha receita, e melhorou, e ficou mais gostoso. Eu comecei a olhar para o meu esposo está ficando uma pessoa mais simpática, mais tranquilo. O que está acontecendo, Paulo? Eu disse: a alimentação crua te aproxima mais de Jesus e faz você pecar menos. Exato. Oh, cara, essa é boa. Provar e ver. Os que usam carne menosprezam todas as advertências que Deus tem dado relativamente a essa questão. Não possuem nenhuma prova de estar andando em caminhos seguros. Não tem a mínima desculpa quanto a comer carne de animais mortos. Por que não devemos comer carne de animais hoje? Está em vermelho. Eu me assustei com essa parte. A maldição de Deus repousa sobre a criação animal. A maldição de Deus nunca vai repousar sobre a criação vegetal. Pode ter agrotóxico, pode ser transgênico. A maldição de Deus nunca vai repousar sobre a criação vegetal. E ainda que tenha a maldição de Satanás, ele pode fazer como o pentecostal, repreendê-la. Porque Jesus vai fazer isso, e ele mesmo disse na Bíblia, e eu provo. Os discípulos saíram a pregar a mensagem, e Jesus disse: não tenha medo, ainda que tomares veneno, não te fará nenhum dano. Olha só, ainda que provares veneno, não te fará nenhum dano, Jesus disse. Ainda que o teu vegetal tenha agrotóxico, não te fará nenhum dano. Ore. E Jesus vai eliminar o veneno que tem ali, mas Jesus não pode eliminar o veneno daquilo que ele disse que ia amaldiçoar. A maldição de Deus repousa sobre a criação animal, porque os rebeldes que seguirão comendo carne vão ter essa maldição. E o que é essa maldição? Câncer, tumores, doenças do pulmão em grande escala são produzidos por comer carne. Aí está a maldição. As doenças causadas pela alimentação de origem animal é parte da maldição de Deus. E nenhum vegetariano vai ter essa maldição se fizer a coisa corretamente. E ainda que tiver, ore, porque Deus, através da própria alimentação, vai curar. Se teve, é por algum erro dentro da própria alimentação. Eu conheci 2 vegetarianos que tiveram câncer. Eu conversei com os 2 e descobrimos que o fator dos 2 não era carne, eles eram vegetarianos, mas consumiam alocadamente o açúcar. E o açúcar, como vimos ontem, é um dos maiores cancerígenos que existe. E os 2 reformaram a sua vida, fizeram um tratamento quimioterápico, fitoterápico, alimentação vegetariana, e os 2 se curaram. Então Deus, Ele perdoa e Deus transforma. Ele disse: ore, primeiro passo, ore, peça perdão a Deus porque eles não fizeram certa alimentação. E o rapaz, ele disse: pois aí, eu até há 2 anos atrás ainda comia muito queijo, comia muito ovos, e passei mais de 20 anos dentro pensando que era um vegetarianismo, até que eu escutei falar que ovo não dá em árvore e queijo não dá em planta. Quando eu escutei isso: por que eu como ovo? Por que eu estou comendo queijo se não é vegetariano? Então eu nem sou vegetariano, sou qualquer coisa menos vegetariano. E ainda ele disse que leu que Ellen White falando sobre o queijo, dizendo que o queijo não é, e nunca foi considerado um alimento. Não é alimento. Nossos hábitos de comer e beber mostram se somos do mundo ou do número daquele que o Senhor, pelo seu poderoso poder da verdade, separou do mundo. Gente, essa citação, ela está dizendo que o teu alimento ou a tua bebida define se tu é santo ou profano. É isso? Ou se tu é santo ou mundano. Olha só, eu posso estar dentro da igreja comendo certas coisas e ser mundano.
E eu gosto muito de dizer, porque o pessoal mundano lá do mundo, está de fora, mas eu estou dentro da igreja e sou mundano. Por quê? Porque a minha alimentação não define nada para ninguém. Não define quem eu sou. Porque se eu fui separado por uma causa, se eu fui separado do mundo, é para dar exemplo de Cristo. E se Cristo deixou uma mensagem para a igreja, uma mensagem que define o tipo de alimentação, e eu não estou seguindo essa alimentação, eu não estou somente não escutando a mensagem de uma velha, eu não estou dando ouvidos à mensagem de Cristo que inspirou a velha. Por quê? Porque Apocalipse 12:17 fala sobre o remanente. E o remanente é aquele que guarda os mandamentos de Deus, tem a fé de Jesus. Apocalipse 14:12. Primeiro, Apocalipse 12:17 fala do remanente. E os remanentes são os santos de Deus. Apocalipse 14:12 diz que aqui está a paciência dos santos que guardam os mandamentos de Deus e tem a fé de Jesus. E Apocalipse 19:10 diz que a fé de Jesus, ou o testemunho de Jesus, é o espírito da profecia. E se eu não estou dando bola para o espírito da profecia, eu não acredito então que ele mais foi profeta. E se eu não acredito que ele mais não foi profeta, ali está a porta. Essa igreja não é tua. Se eu não acredito que ele não foi profeta, essa porta está ligada. E se eu não acredito que ele foi profeta, eu não tenho que mudar minha vida. Sigo como estou. Agora, se eu acredito que ela foi profeta de Deus, é porque eu acredito que a mensagem dela foi dada por Jesus, que é o testemunho de Jesus. Aí então eu estou em perigo. Eu tenho que mudar. Porque se eu não mudar, eu estou culpado. E naquele dia, gente, eu vou dizer, Senhor, mas eu participava da igreja, eu devolvi o dízimo, eu levei a mensagem do Evangelho para muitas famílias, muitas pessoas, até levei pessoas ao batismo. O que aconteceu com tudo isso? Jesus, por favor, deixa eu entrar. Infelizmente, não te conheço. Está seguro? Não te conheço. Porque tu fez pela metade. E aqui só entra quem aceitou as escrituras brancas. Só entra quem realmente estava disposto a fazer tudo, com muita dificuldade talvez, com muitos problemas, mas aceitou enfrentar toda essa prova, que é uma grande prova, não é fácil, é uma grande prova. E eu que o digo, é uma grande prova. Estamos os animais tornando mais e mais enfermos, e não demorará muito até que o alimento carne tenha que ser abandonado por muitos além dos adventistas do sétimo dia. Deve ser para preparar os alimentos saudáveis e nutritivos para que os homens e mulheres não tenham que comer carne. Os animais estão cada vez ficando mais doentes, mais enfermos. E nessa citação, Deus está dizendo que não demorará muito tempo, mas o alimento carne vai ser eliminado por Deus de muitas outras denominações religiosas, além dos adventistas do sétimo dia. E Deus está dizendo nessa citação que vai capacitar a muitos deles para fazer alimentos saudáveis. Eu digo, que lindo, que maravilha. Os adventistas ficando para trás. O que teria que ser a cabeça hoje é a cola. E Deus capacitando os budistas, brahmanistas, hindus, Hare Krishnas, Nova Era, católicos, inspirando a eles para fazer alimentos saudáveis. Né? Vou fazer leite de castanha, tal castanha fazendo leite saudável. Me fez bem agora, eu tenho um amigo, que uma vez ele tem um filho que mexe com leite. Ele disse, olha, eu não como mais leite, porque meu filho, a vaca para, a vaca com 10 meses, passa 9 meses sem leite, a ele está pesando. Aí ele só tem pus. Olha, ele tira 10 de pus e joga dentro do leite. Como aqui no terreiro aqui não tem material, não tem assim, nada para provar, manda junto. Quantas pessoas vão. Hoje a Anvisa, a Argentina, a
CAPES no Brasil e a FDA nos Estados Unidos aprovaram até 2.000 células somáticas, que é célula de sangue no leite, e até não sei quantas, 24 gotas por 100 gramas de leite de pulso é aprovado no leite. Tem prova isso no Brasil. E já está aprovado também, como as indústrias não conseguem controlar os roedores, está aprovado até, pode ter num pote de extrato de tomate, pode ter até 5 pelos de rato. É aprovado. Se tu chegar num pote com 5 pelos de rato, com 4 pelos de rato, tu não ganha parada. E até 5 está aprovado. Já viu aquele vídeo da carne de rato? Sim. É forte, é muito forte. E é bom, né? É bom. É bom porque é tudo isso aqui. É tudo isso aqui. Abre a mente da pessoa. Abre muita mente. E aí está. Volto a dizer que esse vídeo, essas diapositivas são velhas. No começo do ano passado, o Brasil chegou a 32 milhões. Antes era 25, isso aqui é de 2018. O ano passado, em 2022, o Brasil chegou a 32 milhões de vegetarianos. E se calcula pelo IBGE que esse ano de 2023 vai fechar com 40 milhões de vegetarianos. Infelizmente não são todos adventistas. Nem 1% não são adventistas. Aí está o número em escala. Ganha os budistas em primeiro lugar, os brahmanistas, hindus, Hare Krishna, católico, a nova era, e depois os adventistas com aproximadamente, termina esse ano com uns 300 mil vegetarianos. Nem 1%. Vamos mudar de quadro? Vamos mudar de quadro? Para o nosso próprio bem. Impactar outros corações. Já pensou você sendo um Paulo, indo por aí a outras igrejas, não adventistas, como já fui? Sabe o que é chegar numa igreja pentecostal ou numa igreja evangélica e cada voz que tu fala, tu escutar um glória a Deus? Porque a pastora foi impactada, a pastora aceitou a mensagem, a pastora se curou do câncer e agora quer que toda a igreja se converta. E a igreja toda eufórica, e o menino de 10 anos olha para mim e diz: o teu material é muito bom, tu tem que fazer uma página no YouTube. 2018, não tinha nada, nem era conhecido nas redes sociais. Ele olhou para mim e disse: tu tem que fazer um canal no YouTube, teu material é muito bom na igreja evangélica. Eu disse assim: eu quero já é o terceiro que me diz isso. Eu vou fazer. 2019, lancei no YouTube. Em pouco tempo foi assim, disparou, foi crescendo rapidamente. Isso foi muito bom. Então, o que é que eu vejo hoje? Eu vejo que o que Deus diz aqui não demorará muito até que o alimento carne tenha que ser abandonado por muitos, além dos adventistas do sétimo dia. Eu vejo nesse quadro Deus impactando corações, Deus transformando lá fora o que não pôde fazer aqui dentro. Olha só o número: 40 milhões de pessoas esse ano. Entre no Google, vai no Google assim, ó, quantos vegetarianos tem no Brasil? Só no Brasil. No mundo já está chegando a 1 bilhão. O ano passado fechou com 660 milhões de vegetarianos. O ano passado. Se calcula que esse ano vai terminar com 1 bilhão de vegetarianos. Quase a quinta parte da população mundial. Impressionante. Deus está transformando gente lá fora. Olha só o que vai acontecer, gente. Uma pessoa vegetariana, o lobo frontal está limpo. Está limpo. Aqui dentro da igreja adventista, o Espírito Santo vai estar gritando e o cara vai estar dançando em casa assim. É? Adventista? Vai estar em casa dançando, fazendo assim, lá pelo TikTok. E lá fora, os hindus vão estar clamando: volta, Senhor. Não sabe quem é, mas volta, Senhor, volta, Senhor, volta. O Espírito Santo: uau! Deus está me dizendo que é uma igreja verdadeira, que guarda o sábado. Eu tenho que ver isso. Onde é que é? Senhor, onde é que é essa igreja? Entende? A mente preparada para receber, o outro lado faz assim, TikTok. A mente toda tapada, embotada de ovo, de cadáver e tudo isso. Assim mais ou menos vai ser o derramamento do Espírito Santo. Lá fora, milhões. Mais de 1.181 disse: se Jesus viesse hoje,
Eu não sei se esse número segue. Ou é nenhum entre 100 ou entre 1000. Ela disse: nenhum entre 20 hoje se salvaria se Jesus viesse. A nossa vida, melhor, a volta de Jesus, a quanto está na sua vida? A quanto está a volta de Jesus? O que é que você imagina? Quanto você imagina que está a volta de Jesus para a sua vida? Sabe quantos? Eu tenho a data. O quê? Não pode botar data? Eu sei. A volta de Jesus, vou dizer para mim, está a um latido do meu coração. Fique claro? A volta de Jesus está a um latido do meu coração. Se hoje eu não estou preparado e sou chamado ao descanso, ali vai definir hoje a minha vida, se eu vou para o céu ou se eu não vou para o céu. Então não fique brincando de cristianismo, brincando de que hoje eu não mudo, mas eu vou mudar amanhã, vou mudar dentro de 10 anos. Clame, só faça isso. Ore, clame a Espírito Santo. Senhor, eu preciso fazer uma mudança na minha vida. Eu preciso. Trabalhe em mim. O Paulo foi embora. Trabalhe em mim, Senhor. Todos os dias. Eu preciso fazer uma mudança na minha vida. Eu quero a pátria celestial. Eu quero conhecer a árvore da vida. Eu quero abraçar a Jesus. Eu quero conhecer outros planetas, ter o poder de voar, como diz Ellen White no primeiro escrito, voar a outros planetas, que crianças vão estar em uma colina e vão dizer: vamos para outra, vamos. Nós não sabemos o que é isso. Nós nunca palpamos isso, nunca vimos isso. Esse livro, primeiro escrito, é maravilhoso porque ela descreve muito do céu, muito. Que ela viu isso, o anjo guardião, o acompanhante dela mostrava, permitiu ela viajar e ver tudo isso. No livro da Temperança, página 12, aí está escrito o que eu falei ontem. Satanás, reuniu os anjos caídos a fim de inventar algum meio de fazer o máximo de mal possível à família humana. Foi apresentada a proposta, os demônios seguramente davam propostas, sobre propostas, até que finalmente Satanás fez imaginar um plano. Deus tem um plano, Satanás tem um plano. São dois planos. Ele tomaria o fruto da vide, a uva, também o trigo e outras coisas dadas por Deus como alimento, com preperocia e veneno, que arruinaria as faculdades que Deus queria conservar com a alimentação vegetariana, física, mental e espiritual, ou a moral do homem. Dominaria de tal maneira os sentidos dos seres humanos que Satanás teria sobre eles inteiro controle. Existe um plano diabólico. Em realidade, são dois planos. O plano inicial de Deus, onde ele construiu um tipo de alimentação, cereais, frutas e oleaginosas, e o plano de Satanás, onde tem um cafezinho quentinho, onde tem um refrigerante bem fresquinho, onde tem um suco de caixinha cheio de açúcar, muito gostoso, conservantes, THC, que são altamente cancerígenos. Tem o açúcar que ele refinou, tem o trigo que ele refinou. Tem muita coisa gostosa. Tem recheios cheios de açúcar nas tortas. Tem um bom chocolate gostoso, cheio de manteiga de cacau. Cacau ácido, altamente acidificante. Tem um leitinho de vaca que já não sabe se é leite ou se é reconstituído. Tem um monte de caixinhas, tem um monte de pacotinhos cheios de conservantes, sequestrantes, corantes, essência. Muito gostoso, por final, muito saboroso. Satanás não faz coisas ruins, não faz coisas amargas. Deus é que faz coisas ruins e amargas, porque Deus faz coisas chás, amargos, para curar a nossa saúde, a nossa doença. E então as coisas amargas de Deus não chamam muita atenção. Eu vou buscar as coisas gostosas que Satanás criou. São dois planos. A pergunta é: de que lado você está? Imagina uma cerveja no final, aí vai
Aqui também tem. Tem muita coisa, carboidratos. Quando eu vou no posto de gasolina colocar combustível no meu carro, eu não coloco diesel se ele é gasolina, porque vai estragar o motor, e nem coloco gasolina se ele é diesel. Na Argentina é obrigado a colocar o combustível no carro, na boca do tanque. E eu estava passando duas caminhonetes, uma gasolina e outra diesel. Eu sempre andei com a gasolina, sempre. E o pessoal sempre andava com a diesel. Um dia nós trocamos, eu fui abastecer e eu pedi gasolina. E o cara, quando foi abastecer, ele disse diesel. E ele voltou para mim: senhor, a sua caminhonete é diesel? Eu digo: ainda bem que na boca do tanque tem o nome, senão estragaria todo o carro, as agulhas, o pistão. E aí veio uma reflexão para mim. Infelizmente, Jesus disse, infelizmente, na nossa testa não diz vegetariano. E aí eu entro no açougue e digo: dá 1 quilo de filé e 2 frangos. E o açougueiro olha para você e diz: não posso te vender. Por quê? Porque você é vegetariano, como é que você quer mudar o seu combustível? Vai estragar a sua máquina? Você tem dente de vegetariano, o açougueiro ainda te confirmaria. Você tem dente de vegetariano, você tem intestino vegetariano. Como que você quer consumir um alimento de origem animal? Sabe aqui? Esse lugar aqui é para carnívoros, não para vegetarianos. Ou seja, que não entraria animais, não entraria seres humanos no açougue. Ele só venderia carne para o leão, para o tigre, para o puma, para a pantera. Entende? Então não venderia para os seres humanos, porque nosso dente é terrível, nosso intestino é terrível, e não funcionaríamos comendo carne, porque morreríamos cedo, cheios de doenças. Então Deus quer prevenir tudo isso. Mas tem o meu posto de gasolina. Aí é onde vai começar a minha religião. Não é na igreja. A minha religião começa no meu posto de gasolina. E aí que eu vou mostrar de que lado eu estou. Para alguém? Não. Até por sinal, eu moro num lugar, um bairro onde está cheio de adventista. Onde eu moro está a Granix, está o IAF, que é o Instituto Adventista, Florida, está a Casa Editora, está a União Argentina, está a Amigol, que é uma das associações de Buenos Aires. Está tudo ali. Casa de pastores por todo lado, irmãos adventistas por todo lado. E aí a gente vai no supermercado. E geralmente a gente encontra um adventista, encontra um pastor. O que é que um irmão da igreja faz quando encontra o Paulo Ribeiro? O que é que faz? Olha, Paulo, vamos comentar, Paulo. Certinho? É legal, né? Que a gente encontrou aqui. E lógico, é um cara que prega por aí, fala sobre saúde, tem que ter um carrinho. Está levando a família assim, está levando vinagre, está levando as coisas que eles para não usar, né? Somos cartas abertas ao mundo. Mas daí tem a surpresa que eu estou levando é o que eu vivo. No supermercado a gente compra duas coisas. O que é que a gente compra? Frutas, verduras e limpeza. Só isso. Praticamente isso. Se eu quero meus cereais, eu vou numa casa atacadista de cereais e lá eu compro tudo que eu preciso. O resto das coisas a gente faz em casa, faz nosso pão, nossas coisas, tira nossos receitos, nossas coisas, tudo a gente faz em casa, praticamente nosso leite. Então, o supermercado é só produto de limpeza, fruta e verdura, assim, a gente não consegue ainda de uma forma mais saudável, né? Uma fruta mais saudável. Então aí começa a nossa religião. Aí nós começamos a ser impactados por Jesus. Gente, uma vez, só um exemplo, tem muitos exemplos, mas vou contar um para não ficar muito longo. Eu estava trabalhando, quando estou trabalhando, geralmente eu levo a minha comida. E aí, eu não levei minha comida, e quando eu levo a comida, eu passo num sacolão, compro banana, um supermercado para ter esse tipo de promoção de banana. Sempre levo nozes, coisas assim para ter a minha comida no carro. Só que eu não levei nada. Eu passei, olha só, hein? Eu trabalhei 5 anos na fábrica grande, fábrica da igreja. Tudo açúcar branco, farinha refinada, tudo errado. Tratei de mudar o máximo que eu fiz, o que eu pude, fazer o máximo de integral. Algumas coisas aprovaram, a maioria aprovaram, muito boas coisas e tal, mas não totalmente o que eu gostaria de ser, que fosse. Aí eu vou, pego
biscoito desse que tem açúcar e farinha branca, é da Grandes, né? Da fábrica da igreja. Peguei e estou na fila esperando. Eu não vou falar para mim, segunda pessoa, eu estou louco, não vou dizer para mim, Paulo devolve lá, se eu quero comer o biscoito, eu não vou mandar ele devolver o biscoito se eu quero comer. O que eu falei ontem? Eu em primeira pessoa decidi, entrei no supermercado, peguei o biscoito e estou na fila do caixa. E agora eu escuto uma voz que diz, Paulo, tu já não come esse biscoito. Por favor, devolve aonde estava. Lá, um bom desbravador, um bom líder, né? Porque mais que um desbravador, foi levar e disse, capitão, desculpa. Fica assim. Eu disse, capitão, desculpa eu ter vacilado. Sabendo tudo que eu sei, vacilei. Mas eu vou fazer isso. Cada vez que eu vou e boto a mão, digo, tá bom, já sei. É só fazer assim, hoje eu vou às vezes eu vou botar a mão, tentação, né? Somos humanos. E já vem aquela coisa, tá bom, não precisa nem falar. Okay? Então, no supermercado, nós vamos tomar muita decisão. Ali começa a verdadeira amizade com Jesus. Olha só o que eu vou dizer para vocês aí. Ali vai começar a verdadeira amizade com Jesus. Porque vai no supermercado, ore, meu irmão. Ore no supermercado. Quando entra no supermercado, ore. Porque ali Satanás vai te tentar levar açúcar, levar refrigerante, levar todas as porcarias que ele inventou como veneno para te destruir. É isso que ele quer, destruir a tua vida. Aí você vê os animais, agora fica por aí, você vê os animais assim que você diz, que ternura, que legal, que bonitinho. Só que Deus tem uma palavra para você. Volvam eles antes a saudável e deliciosa comida dada ao homem no princípio, e a praticarem eles próprios, ensinarem os seus filhos a ter misericórdia com as mudas criaturas. Essas criaturas não podem gritar, elas não podem reclamar que estão matando ela, estão destruindo, estão separando o bezerro da mãe, porque ele quer que a mãe produza mais leite, e ele não pode. Então Deus diz, pais, ensina os seus filhos a ter misericórdia com os vizinhos que são mudas criaturas e não podem reclamar. Olha só a crueldade que acontece com os animais, vacas, os patos, os gansos. Então pensai na crueldade que o regime carne envolve para com os animais, os seus efeitos sobre os que infligem e nos que a observam. Como isso destrói a ternura que devemos considerar das criaturas de Deus. Deus hoje, ele pensa diferente. Não diferente, ele sempre pensou assim, só que no dilúvio e desde a morte, Deus da entrada do pecado, Deus mandou sacrificar animais, sacrificar para quê? Era só para representar um símbolo da morte de Cristo, só isso. Só que depois da morte de Cristo, Deus começou a trabalhar com o povo de outra forma. E com o movimento adventista, Deus começou de outra forma. Agora, basta, não quero mais sacrifício. Não sacrifique mais animais para comer. Tenha misericórdia com os animais. Pudessem os irmãos conhecer exatamente a natureza da carne que comem, pudessem ver vivos os animais dos quais retiram a carne quando abatidos, desviar-se-iam com repugnância do seu alimento carne. Os próprios animais cuja carne comem estão com frequência tão doentes que morreriam por si mesmos se houvesse deixado. Mas enquanto neles a fôlego de vida são mortos, levados para o mercado, os irmãos recebem diretamente no organismo os tumores venenos da pior espécie e todavia não compreendem que têm que deixar de comer carne. É que eu falei ontem, tem um tumor na cabeça, corta a cabeça, e antes que a vaca morra, para a carne não ficar dura, não ficar cheia de sangue, coalhado, então leva para açougue. Os irmãos, vamos aí, vão comprar carne, vão morrer e nem vão saber o perigo de comer. Os peixes, eu como só peixe, carne branca, gostosa, 2.300 micróbios de putrefação cada grama de peixe. Em muitos lugares estão falando até 1870, 1890, mais ou menos, tá? Em muitos lugares os peixes ficam tão contaminados com a sujeira de que se nutrem, que se tornam causa de doença, ou seja, com esgotos, né? Aqui ela fala, naquela época as grandes cidades eram pequenas, de 400 mil habitantes por aí. Aí diz assim, isso se verifica especialmente onde o peixe está em contato com os esgotos
das grandes cidades. Peixes que se alimentam dessa matéria podem passar a grandes distâncias, eles viajam, né, nadam longe, sendo apanhados em lugares onde as águas são puras e boas, de modo que ao serem usados como alimento ocasionam doença e morte daqueles que nadam suspeitos do perigo. São Paulo, os peixes saem do rio Tietê e ninguém pesca ali. Os paulistas vão pescar na Serra do Mar. Os peixes saem do rio Tietê e vão lá para a Serra do Mar, desovar. Aí eles pescam o peixe do rio Tietê, na Serra do Mar, come, morre e não sabe por que morreu. Ah, tadinho, bem que ele não gostava de cebola, não tinha o que ele comeu. Aí morreu da cebola. Termina morrendo. Ou seja, a causa é sempre algo saudável, mas nunca aquilo que Deus disse para parar de comer. Os que se alimentam de carne não estão senão comendo cereais e verduras de segunda mão, segunda classe, pois o animal recebe dessas coisas a nutrição que dá o crescimento. A vaca come pasto, recebe dela a nutrição. A vaca come mandioca, recebe da mandioca a nutrição. A vaca come cana de açúcar, recebe da cana de açúcar a nutrição. A vaca come frutas, recebe dela a nutrição. Por que não comeu o que a vaca come? É o que diz aí. A vida que se achava no cereal, na verdura, passa para o animal que ingere. Nós a recebemos comendo a carne do animal. Quão melhor não é obtê-la diretamente e diretamente no vegetal, ou naquilo que Deus proveu como uso. Quando se deixa o uso da carne, as pessoas se sentem fraquinhas, debilitadas, e aí dizem: eu vou voltar a comer carne porque parece que ela é essencial, mas é devido a ser um alimento estimulante. Purina, taurina, carnitina, 3 estimulantes tem a carne. Quando a gente deixa de comer, se sente fraco, mas é a ausência da droga. Aí gera uma abstinência, entende? Não tem nenhum dos nossos pastores um mau exemplo de comer carne. Vivam eles e a sua família segundo a luz da reforma da saúde. Não animalizem nossos pastores a natureza dos seus filhos. Os filhos cujos desejos não foram refreados são tentados, não somente a condescender com hábitos comuns de intemperança, mas a dar a rédea soltas às paixões inferiores, paixões sexuais. Então temos que, até tem uma citação que ela diz: cuidado quando recebam os pastores nas suas casas, não deem carne dos servos de Deus. E a pessoa, o pastor chega a dizer assim: eu fui lá, a irmã preparou um peixinho, tadinha, por amor a ela eu comi o peixinho. Eu digo para o pastor, mas é amor a ela ou amor a Deus que a gente deve fazer? Olha o que ele diz, Atos capítulo 5, versículo 29, é necessário obedecer a Deus antes que os homens. Então se ela fez peixe, o senhor devia pregar a mensagem para ela: irmão, não é época mais de comer peixe, mas o senhor tem que fazer uma reforma. Como o senhor não fez reforma em saúde, termina comendo de tudo, entende? Gente, estamos terminando. Essa aqui é muito profunda. Tem culto da quarta-feira aqui? Tem muita gente de oração? Os doentes? Tem, né? Sim. Geralmente, né? Sim. Cuidado com as orações que a gente pede. Cuidado com as orações que você pede para a pessoa se curar. Principalmente se essa pessoa é adventista. Se ela não for adventista, você poderia pedir com todo o carinho que Deus vai atender. Agora, se ela é adventista, quer escutar? Entre os adventistas, olha, nome e sobrenome. Se eu não tivesse ali, eu não leria essa citação, ou se Deus não me dissesse para mostrar. Há entre os adventistas do sétimo dia pessoas que não darão ouvidos à luz a eles dada relativamente a essa questão, falando sobre o regime de saúde, ou seja, o regime alimentar, página 400. Fazem da carne parte do seu regime dietético, sobrevêm doenças. Não tem bola a mensagem. Comi carne, e agora veio a doença sobre mim: câncer, osteoporose, uma diabetes. Agora tem um problema. Eu digo: irmãozinho, por favor, ore comigo, eu estou morrendo. Por favor, ore. Eu estou morrendo. Mas não ore com a carne. Mas eu estou morrendo. Enfermos sofrendo o resultado do seu errôneo procedimento, pedem orações dos filhos de Deus na igreja. Mas como? Olha só o que ele vai dizer. Mas como pode o Senhor operar em favor? Quando? Em seu favor? Quando eles não estão dispostos a fazer a vontade de Deus. Como que Deus vai cumprir uma oração quando eles não querem fazer a vontade do Pai?
instruções no que concerne a reforma de saúde, nós atamos as mãos de Deus para as bênçãos que Ele nos quer dar. Porque são dois planos. Está o plano de Satanás e está o plano de Deus. Ele deu um plano na Bíblia através de Ellen White, e nós aceitamos mais participar do plano de Satanás. Se você está dentro do plano de Satanás, dentro da alimentação, então você amar a mão de Deus, e quando você quer bênção, Satanás vai sair com toda a fúria e vai dizer: não! Esse camarada é meu! Ele está fazendo a minha vontade! Ele vai no supermercado e compra o açúcar que eu refinei. Ele vai no supermercado e compra o refrigerante que eu inspirei. Ele está morrendo por culpa dele. Tu não pode fazer nada. Deus não pode fazer nada. Deus não pode fazer nada. Até no grande conflito diz que naquele dia, quando Cristo volte, Ele ainda vai brigar. Ele vai dizer que o Natan é dele. Ele vai dizer que o Paulo é dele. E vai botar a culpa coisas do passado que Deus já perdoou. E Jesus vai dizer: Pai, o Natan já pediu perdão por todos os pecados. Ele se arrependeu. Ele entregou nos meus pés todas as suas culpas. Pai, o Paulo já se arrependeu. Pai, o irmão que está nessa aqui, pensa no seu nome, ele já se arrependeu, ele já entregou as suas culpas, os seus problemas, as suas dificuldades, toda foi entregue, ele aceitou, eu ajudei ele, Pai, já não tem mais nada de culpa. Ele está esculpido aqui na minha chaga. Satanás não tem mais culpa. Mas hoje, isso não está acontecendo, e nós estamos vivenciando toda a doutrina satânica, pensando que estamos fazendo a vontade de Deus. E muitas vezes inocentemente, e muitas vezes sabendo, conscientemente sabendo. Isso é mais perigoso, quando é tudo consciente. Sabemos que está errado e seguimos praticando. Então, pensa bem quando tu for pedir uma oração. Eu falei para o meu filho estava doente, eu disse para ele: eu não vou orar por ti até tu não mudar. Porque esse problema que tu tens é a tua culpa. Tu não largou o biscoito recheado. Tu não largou as bebidas refrigerantes e essas bebidas. Tu não largou. Quantos anos faz fazendo isso aí? E tu sabia que isso não era bom. Olha essa doença que tu teve agora. Tu vai pagar um preço por essa doença. E ele disse: Pai, eu vou mudar. Eu vou mudar, fazer um tratamento com o Pai, fazer uma reforma de saúde na minha vida, porque eu sou vegetariano e não posso ter uma doença dessa. Ano passado, mês de outubro, descobrimos que o meu filho estava com câncer terminal. 31 anos de idade. Vegetariano de nascimento, quase. Eu explico o que aconteceu. Eu estava tratando com o médico, me mandava de um lado para o outro, um dizia que era retrocolite ulcerativa, outro dizia que era doença celíaca. E quando chegou outubro, 10, 15, 20 vezes no banheiro. Diarreia. O filho disse: não é normal. O que está acontecendo pela vida? Ele começou a chorar e disse: Pai, quando eu estava com as crises de depressão, eu me trancava no quarto 3, 4 dias, não ia conversar com ninguém, e aí eu comprava as 4, 5 pacotes de biscoito recheado e comia loucamente, e refrigerante, tomava, comia essas coisas doces, comia chocolate, barras de 200 gramas, e eu fiz isso durante muitos anos, Pai, muitos anos. Eu sei que eu sou culpado de tudo isso. Pai, eu quero mudar, Pai. Eu quero mudar porque agora o câncer já está destruindo. E quando o meu amigo Dr. Ivan, ele disse: Paulo, no caso do teu filho, eu não posso operar, porque se eu opero, já tem 3 tumores de metástase no fígado, 3 tumores comprometendo todo o fígado, nenhuma transfusão não podemos fazer, nenhuma, como é que se diz? Transplante eu não posso fazer. Paulo, eu nunca gostaria de dizer isso para um amigo meu, mas eu tenho que dizer para ti: o carro do filho não tem mais forma de voltar a casa. E o tumor do reto, que está a 8 centímetros do ânus, está comprometido.
e está já causando uma obstrução, em pouco tempo ele vai deixar de ir no banheiro. Ele está fazendo só pedacinhos, daqui a pouco vai obstruir todo. E fomos para o hospital, e para outro hospital, e eu orando, o Senhor, ele já está mudando, Senhor, ele já deixou isso aí, ele já entendeu a mensagem. Senhor, eu tenho um ministério, o que eu faço com esse ministério? E ele também chorava, Pai, a frustração do teu ministério. Você vai contar a minha história para as igrejas do seu for? Eu sinto, vai mudar e Deus vai te curar. Um dia ele começou a fazer momentos a sós com Cristo também, de acordar de madrugada, conversar com Jesus. E um dia ele estava deitado, de 65 quilos, começou a perder peso, foi a 49 quilos, ele era só um esqueleto, osso e pele. E ele, olhando para o céu, disse: o que estás pensando? Ele assim, eu estava falando com Jesus, e Jesus disse que a minha doença não era a morte. Amém. Mas o meu filho estava morrendo. Quando chegou dezembro, os hospitais começaram a desenganar, ninguém queria fazer nada, já não tinha mais jeito de operar, não tinha jeito de quimioterapia, não tinha mais jeito de tratamento. O tio da minha nora, a esposa dele, tinha um casamento em novembro, casamento preparado dia 5 de novembro, e eu disse para ela: Miro, tu quer casar? E ele disse: sim, eu quero casar. Mas tu está consciente do que está acontecendo? Ele está com câncer terminal. E vai que tu casa e ele morre, e eu preciso preparar, Senhor, me prepare. Prepara a minha esposa também, porque eu não estou preparado para perder um filho. Um dia eu cheguei no quarto, ele esticou a mão para mim e disse: Pai, eu quero lutar, Pai, por favor, me ajuda. Eu vou vencer, Pai, eu vou vencer. Eu cheguei no quarto, peguei a mão dele e disse: olha, eu não penso te enterrar, eu não quero te enterrar, porque a lei natural é que tu enterres a mim. Eu sou o Pai. Eu digo: filho, eu estou vendo isso nas igrejas, as igrejas estão morrendo, olha só, nós somos vegetarianos, está com câncer. Eu disse: eu conheci 2 pessoas, uma delas foi Murilo. 2 pessoas eu conheci. E eles casaram, ele magrinho, todo já deformado, e ele casou ainda com fralda, dando os passinhos assim bem mal. Eu vendo meu filho daquela situação, eu vendo os 2 vindo assim. E quando ele chegou perto de mim, eu disse: já pensou, agora se casa e daqui a alguns meses pode morrer? E Deus é tão bom, gente, que a minha cunhada Cíntia, que é enfermeira da área oncológica, disse: traz esse rapaz se quiser para o Brasil. Por isso que nós estamos aqui no Brasil. Mas eu só conto isso no final. Nem o Matheus sabia. Ninguém sabia. Porque é nesse momento que eu conto essa história. Em janeiro viemos embora. Eles compraram uma passagem de um dia para o outro. Veio amigo, esposa dele, ele, que estavam casados, não tinham ainda pôr o mel, ainda não tiveram relação sexual, os dois vivos, que não fizeram relação durante o casamento, que ele me falou, durante o namoro. E eu fomos para um campo lá de um amigo, e eu ainda presenciei meu filho dizendo para ela, eu presenciei e chorei muito sozinho. Ele disse para ela: flaca, que é uma forma argentina de dizer querida. Ele disse: flaca, ainda nos dá uma luz de mel. E ela abraçou ele e começou a chorar. Ainda nos dá uma luz de mel. E aquilo ali para mim foi muita emoção. Ver o meu próprio filho dizendo isso para a sua esposa. Em janeiro nós viemos embora. A minha cunhada preparou todos os papéis. Chegaram na quinta-feira, na sexta internaram. No sábado deram sangue para ele, 2 bolsas de sangue. E no domingo de manhã o médico disse: vamos operar. Vamos colocar a colostomia, porque o recto fechou e vai explorar o intestino dele. E aí sim que não vai ter mais forma. E aí começaram. Fizeram a colostomia, botaram a bolsinha, que ele está até hoje com a bolsinha, desse lado. E ele disse: agora vamos preparar para que ele tenha um pouco mais de qualidade. Ele não pode sentar, quase não pode ficar todo o tempo deitado, porque
ele não vai evacuar mais, mas vai sair secreção, tem que usar fralda e ficar para sair essa secreção. Então começamos a trabalhar com ele, e aí eles vieram de avião e eu vim de carro, trazendo as comidas, trazendo um monte de coisa, porque foi tudo assim, ó, gente, a nossa árvore de Natal está armada ainda. A nossa árvore de Natal ainda está armada. Então nós saímos igual o povo de Israel. Saímos de casa, vamos de casa. Eu só vou lá porque eu tenho as passagens já compradas, então eu tenho que ir em Buenos Aires, vou uma organizadinha na fábrica, encho a mala de um produto e viajo. E depois volto de carro, preparo outra mala e venho de carro outra vez. Então uma vez de avião, uma vez de carro para passar uns 10, 12 dias com eles ali em Santa Catarina. E aí a minha cunhada levou nós para a casa dela, eles ficaram num quartinho, meu cunhado comprou guarda-roupa, cama para eles dois, e eu e minha esposa vamos no quarto do nosso sobrinho. O sobrinho foi para o quarto dos pais, e foi todo mundo lá na casa. E aí os dois oncologistas queridos, dois médicos maravilhosos, os dois fizeram a cirurgia no domingo de manhã, coisa que ninguém faz cirurgia domingo. E disseram: olha, nós vimos ali, o fígado está bem inchado, está comprometido, mas tem uma esperança. Eles deram muita esperança para nós. Em Buenos Aires ninguém deu esperança para nós, nem para ele. Mas aqui deram muita esperança. Tanto foi esperança que hoje os dois, antes de contar isso, eu vou contar a parte mais legal. Como Deus coloca assim, uma coisa, eu vim 1.600 quilômetros falando com Deus. E Senhor, eu reformei a minha vida, ensinei os meus filhos, mas se eles não fazem a tua vontade, Pai, eu não posso fazer mais nada. Não é minha culpa, eu ensinei eles bem. Eu disse para eles os passos que ele tomar. Mas essa desgraçada depressão que ele sofreu, que ele estava sofrendo, levou ele a essa recaída. Então, Pai, por favor, reforma a vida dele. Entendeu como é que é a oração? Não é orar para que Deus cure. Senhor, reforma a vida dele, que antes de ele descer ao descanso, ele possa ser transformado. E prepara a minha Giovana para tudo que for a gente tiver que passar. Eu estava preparando minha vida para perder meu filho. Porque eu não, humanamente e cientificamente não tinha recurso. O câncer tomou todo o reto e fechou. Os tumores do fígado, nós temos 3 meses de alimentação crua. 3 meses. Os tumores triplicaram. Olha só a situação que está o câncer, que nem a dieta crua não deu para solucionar o problema. Aí foi onde ele chorou e disse: Pai, eu sou a frustração do teu ministério, porque todo mundo se cura com o Pai, menos eu. E o que o Pai vai dizer daqui para frente? Como o Pai vai ter autoridade para falar diante das pessoas que façam alimentação e se curem, quando eu mesmo morri de uma doença com a dieta crua? Eu disse: filho, eu só conheço a dieta crua, mas Deus conhece mais coisas. E nessa viagem para o Brasil, está falando, né? E essa viagem para o Brasil, eu estou ali orando por ele, orando por mim, não para curar a doença, hein? Presta atenção nisso aqui. Eu não estou orando para curar a doença, eu estou orando para ele ser reformado. É essa a oração. Pai, reforma a vida do irmão. Se ele está doente de pedir oração, eu não posso orar por ele, mas reforma a vida dele, Pai. Toque lá, o Espírito Santo trabalha todo dia na cabeça dele. Ele começou a ver os meus vídeos. Olha só, meu filho nem assistia meus vídeos. Ele estava tão na vida dele que ele não assistia meus vídeos, mas ele começou a assistir. E sabe o que é? Tu vê o teu filho assistir teu vídeo para aprender mais. Ele queria aprender mais, e eu comecei a ver que ele estava buscando. E eu comecei a orar agora pela doença dele. Agora ele me deu chance para me orar pela doença dele, entende? Destravou a mão de Deus. Agora ele permitiu que Deus faça um milagre na vida dele. E ele começou: Pai, tem alguma outra forma de curar isso? Filho, eu não sei, mas eu vou orar. Senhor, por favor, coloque no meu caminho alguém que tu saiba mais do que eu. Me chama a doutora Cris Cavalheiro, grande amiga minha, brasileira, que mora há muitos anos na Argentina. Veio para o Brasil e disse: Paulo, eu soube do teu menino, que ele está com câncer. Pois é, que ele viu o que aconteceu.
Mas por que, Paulo? Sempre, por que em primeiro lugar, né? Vocês são vegetarianos? Mas aconteceu isso. Uau, açúcar, lógico, o açúcar é o mais cancerígeno que existe. Paulo, tu conhece a fosfetanolamina? Já ouviu falar, mas não sei, acredito nisso. Eu disse, Paulo, a minha mãe estava com câncer e se curou com a fosfetanolamina. E como é que é, Cris? Olha, a Universidade de São Paulo, o médico descobriu essa medicina e começou, está até no Google, olha lá no Google, eu entrei no YouTube e tal, e aí vi que tinha, o Globo Repórter fez uma investigação muito grande sobre a fosfetanolamina. Só que a Universidade de São Paulo, através da Universidade Baiana, eles têm em Salvador uma senhora lá que manda para todo o Brasil. Só que até que a Anvisa descobre, quando a Anvisa descobre, o câncer não deixa mais passar pelo correio. E aí começamos a buscar a fosfetanolamina. Ela conseguiu, através da amiga de Salvador, e começou a mandar para a Laguna. Tivemos 3 remessas de 3 potes. E aí o Murilo começou a tomar. Aumentou o peso, começou a fazer a quimioterapia também, uma quimioterapia leve, porque ele estava muito magrinho. Só que aumentou de peso durante a quimioterapia, coisa inusitada, né? Que não é normal. E aí ela disse, tu conhece o Dr. Tiago Fernandes? Gente, eu vinha orando para conseguir o contato do Dr. Daniel Forjas. Porque o Dr. Daniel Forjas, ele é naturoterapeuta e ele transforma plantas em cápsulas e ele curou o câncer da mulher dele. Tem um vídeo no YouTube, ele curando. Só que chegar ao Dr. Daniel Forjas é muito difícil, o cara tem milhões de seguidores. É muito difícil. Quanto mais importante, menos direct, menos WhatsApp, não tem isso. E ela disse, eu digo, Cris, eu queria contato com o Dr. Daniel Forjas. Ela disse, eu tenho contato do Tiago Fernandes, que é aluno dele. Sério? Aprendeu com ele? Sim. E o cara cura qualquer tipo de câncer. Eu quero esse cara. Vou te mandar. Mano, gente, pensa no homem, querido. Pensa num servo de Deus que não é cristão, nem cristão. Ele é da holística. Mas um homem tão sincero, um homem tão sensível, que quando eu disse para ele que o tumor, olha só, que o tumor de 12,6 centímetros, um deles no fígado, desse tamanho, chegou o tumor do Murilo, pressionava o pulmão, estava faltando ar e tinha uma bola desse tamanho aqui, ó. Quando eu disse, doutor Tiago, o tumor de 12 centímetros baixou a 7. Aí o doutor Tiago disse, tu me espera um pouquinho, com o telefone na orelha, espera um pouquinho, espera. Saiu, silêncio, esperando, daqui a pouco vem. Desculpa, Paulo, desculpa. Eu sei que foi, Tiago. Eu fui agradecer ao universo pelo que aconteceu. Eu já agradeci ao Deus do universo. Ele assim, e eu creio no teu Deus, que é um Deus milagroso, ele disse. Um homem muito sensível. Depois do Murilo, já ajudamos a dezenas de pessoas através da fosfetanolamina, quimioterapia, alimentação vegetariana e os fitoterápicos. Hoje o Murilo está muito bem. Amém. Nem parece que tem um câncer. Os tumores diminuíram muito e o índice tumoral de 152 foi a semana passada para 2. Amém. É como, já está como uma pessoa que não tem câncer. Sabe o que aconteceu? Nesses últimos 5 meses, 3 vezes ele expeliu pelo ânus pedaços do tumor necrosado. Amém. Que é o tumor primário, que é o mais difícil de eliminar. Pode levar mais ou menos uns 2 anos para eliminar totalmente e ele poder evacuar normalmente. Mas pensa numa pessoa transformada. Amém. Que não quer mais nada que tenha a maldição do açúcar. Nada. Se eu quero levar um chocolatinho para eles, pai, é o da Cacau Show sem açúcar? Olha só que ele chegou ao nível. Não, é o da Cacau Show sem açúcar. Outro dia ele disse, papai, não compra mais o da Cacau Show sem açúcar. Por quê, filho? Pai, tem leite. Nós nunca percebemos isso. Olha o nível que ele está chegando. Pai, tem leite.
Eu não estou consumindo açúcar porque tem cerveja, mas o leite também é. E outro dia eu fui conversando com ele, agora ele está caminhando, sai a tomar sol, sai a caminhar. Ele disse, pai, vamos caminhar? Eu disse, não, filho. E saímos a caminhar, já era mais de 10 quarteirão caminhando. Eu disse, tu não está cansado? Não, estou feito um guri, novinho. Deus está transformando. Daí ele começou a conversar comigo sobre o regime de saúde e dizendo coisas que ele está aprendendo, coisas que eu nem sabia. Então é assim, Deus, Ele transforma uma pessoa, reforma a vida dela para poder curar. Então quando a pessoa dá chance para que Deus possa transformar, Deus vai transformar. Mas se a pessoa não dá chance, infelizmente, Deus é obrigado a fazer isso aqui. Ainda que a pessoa tenha 31 anos. Por isso, quando eu vi na minha humanidade que não tinha mais recurso, eu comecei a orar por mim e pela minha esposa. Como eu vou orar por meu filho? Não posso. Olha só, eu não posso orar por meu filho. Eu tenho que orar só por mim e para minha esposa. Eu disse, Senhor, prepara-me.